Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Não, pergunta de novo: cadê a sua Bíblia? Aonde você colocou sua Bíblia? Evangelho de São Mateus, capítulo 6, 24 ao 34. Acharam todo mundo? Aleluia ou misericórdia? Isso. Feche os seus olhos um momento. Nesse momento eu peço a você que feche os seus olhos, para a gente estar fazendo uma oração para iniciar. Espírito Santo de Deus, nós te convocamos essa noite, Senhor, neste grupo de jovens. Eu te peço, Senhor, que teu Espírito nessa noite possa batizar cada um de nós que estamos aqui. Nós não aceitamos, Senhor, sair daqui da mesma forma que entramos. Então, Espírito Santo, como foi ministrado na música de louvor, que nós queremos ser loucos por Ti, Senhor. Nós queremos ser malucos por Ti, ó Pai. Assim como a palavra do Senhor fala em Hebreus, que a Tua palavra é uma espada de dois gumes. Aonde ela entra, ela separa entre os nossos ossos e a nossa medula. Aonde ela aprofunda o nosso coração. Eu te peço essa noite, Espírito Santo, que a Tua palavra possa ser essa espada na vida de cada um de nós. Senhor Deus, eu te peço, assim como lá em Ezequiel, o Teu Espírito foi profetizado no vale de ossos secos. Eu te peço essa noite que da mesma forma que o Teu Espírito levantou aqueles ossos secos, revestiu eles de carne, trouxe de volta o Espírito sobre a vida deles, eu te peço essa noite, ó Pai, que possa também trazer nós de volta a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que sem Ti não somos nada. Nós sabemos que sem o Teu Espírito Santo nós não conseguimos nada. Então eu te peço, Senhor, nessa noite, profetizo sobre a vida de cada um essa noite, que da mesma forma, Senhor, que eu falei contigo, que eu fosse pregar como se fosse a minha última pregação, que nós possamos estar aqui hoje como se fosse a nossa última adoração e louvor a Ti. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa vir sobre o coração de cada um nessa noite. Eu te peço que cada coração possa ser uma terra fértil, Senhor, que ao receber a palavra, vai conservar e guardar a palavra do Senhor. Eu te peço, Santo Espírito Santo, nessa noite, traz-nos a sede da Tua palavra, nos batiza com Teu Espírito, Senhor, faz com que nós sejamos ouvintes e praticantes da Tua palavra a partir de hoje, ó Pai. Nós sabemos que é a Tua palavra que criou tudo, nós sabemos que é a Tua palavra que nos edifica, nós sabemos que é a Tua palavra que traz a mudança de vida sobre nós. Então nós clamamos nessa noite, Espírito Santo, traz de volta a palavra ao nosso coração. Nós sabemos que o tempo é difícil, nós sabemos, Senhor, que hoje a Tua profecia é rara, nós sabemos, Senhor, que hoje a Tua palavra, o nosso coração está sendo rara em nosso coração da juventude, mas eu te peço essa noite, profetizo, Senhor, que daqui vai sair pessoas que ficarão loucas e alucinadas pela Tua palavra. Eu te peço essa noite também, Senhor, que assim como o rei Davi tocava a harpa para retirar o espírito mau de Saul, do mesma forma que o Vinícius nessa noite dedica o violão, que o Senhor possa usar dele também para retirar o mau espírito que está no nosso meio. Que nós cremos também que a Tua música salve e liberta. Nós cremos também que a Tua música, Senhor, aos nossos corações, ela nos liberta também de todo mal, como diz Santo Agostinho, que quem canta reza duas vezes. Então nós te pedimos nessa noite, ó Pai, que o nosso coração possa ser essa terra fértil, aonde Satanás não tem poder sobre nós, aonde Satanás não tem poder para retirar a Tua palavra sobre nós. Eu te peço essa noite, que nós possamos estar com o coração e a mente aberta, principalmente, Senhor, para Te aceitar e Te louvar essa noite. Quem crê, dá glória e aplauda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos voltando do Anunciai, e eu aprendi uma coisa no Anunciai. Na segunda-feira, eu dancei demais na segunda-feira, me entreguei, e eu percebi que quando nós estamos no show católico, nós nos entregamos por inteiro a Deus. Nós não estamos ligando o que o povo vai dizer, mas também a ouvir a palavra, a pregar a palavra, a cantar e a dançar como nós dançamos aqui. Nós temos também que ser loucos por Jesus Cristo. Chega de ser jovens mornos na fé.
Chega de pôr limite no Espírito Santo. Chega de falar que você não pode clamar, que você não pode dar glória. Essa noite Deus vai quebrar isso dos nossos corações, eu creio. Que nós vamos ser jovens sedentos, jovens pentecostais, marianos, católicos, que ao ouvir a palavra vamos dar glória, que ao ouvir a palavra vamos dar um aleluia, porque lá a palavra ela está nos edificando. Então se ela está nos edificando, e todas as vezes que eu falo glória ao Senhor, eu estou louvando a Deus pela profecia que está sendo me dada. Só quem crê, dá um glória a Deus bem alto. Amém. Todo mundo achou? O tema que foi nos dado é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto virá por acréscimo. Ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, um odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis mais do que eles? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E com a roupa, por que andareis preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupem, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Todas as vezes que eu leio os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e São João, nós observamos Jesus, ele sempre pregando os seus discursos, ou em parábolas, ou ditando algumas regras. Esse discurso que Jesus está fazendo à multidão e também ao seu discípulo, ele se inicia lá em Mateus capítulo 6, em Mateus capítulo 5, na verdade, lá no início, sobre o Sermão da Montanha. Quando nós observamos Jesus pregando sobre o Sermão da Montanha, ele começa assim: bem-aventurados sois vós, que hoje choras, mas amanhã há de sorrir. Bem-aventurados sois vós, que hoje passa fome, amanhã terá o que comer. Bem-aventurados sois vós, que hoje não tem dinheiro, amanhã terá riqueza. Bem-aventurados sois vós hoje, que é injustiçado, amanhã você será com toda a justiça. Mas só que Jesus, ele vai chegar num outro discurso, e vale a pena ressaltar que quando ele vai fazer o discurso daqui para frente, a palavra fala que ele se vira para os seus discípulos. O porquê que Jesus se vira para os seus discípulos e não pela multidão? Jesus, sempre que ele ia pregar, ele escolhia lugares altos. Quando nós olhamos ele chamando Pedro, por exemplo, ele está ali na beira da praia, pregando, porém que o povo comprime Jesus, e comprimindo Jesus, o que ele faz? Ele sobe da barca de Pedro, se afasta um pouco da margem do mar e começa a sua pregação. Para quê? Para que o povo pudesse escutar a sua pregação. No Sermão da Montanha, Jesus, ele sobe no alto de uma pedra, e do alto de uma pedra ele vai começar a fazer o seu discurso para toda a multidão, e atrás, ao outro lado dele, estão os seus discípulos. Então Jesus, quando ele vai fazer o seu Sermão da Montanha,
utilizaria ali o telefone, certamente ele utilizaria algo que nós entenderíamos a palavra, porque quando ele pregava para o povo, ele falava de campo, de semente, ele falava de ovelha, de cordeiro, ele sempre falava disso, porque aquilo o povo conhecia e aquilo atraía o povo a ouvir a mensagem dele. E quando o povo está atraído a ouvir o seu discurso, o povo comprime Jesus, a ponto do povo falar assim: olha, ele prega com quem tem autoridade. Não é porque Jesus pregava gritando, não. A autoridade que Jesus está pregando é de forma diferente dos fariseus, porque o povo ouviu os fariseus clamando nas praças, o povo ouviu os fariseus pregando nas praças, mas o que os fariseus faziam com a sua vida prática, desconstruía todo o seu discurso que era pregado ali na sinagoga. Então, quando o povo olha Jesus pregando e olha Jesus vivenciando aquilo que ele prega, o povo fala: esse tem autoridade para falar o que ele está falando, porque ele não só prega com palavras, mas também com a sua vida. Então, o que atraiu o povo, além dos milagres, além das coisas que Jesus fazia para o povo, era também a forma dele pregar para o povo ouvir, porque o povo ouvia a pregação dele, o povo preparava o seu coração, e ele falava assim que a palavra era como uma semente, e a semente era lançada aos corações, que é o nosso terreno. E quando ele fala que a semente é lançada aos nossos corações, que é o nosso terreno, tem terrenos férteis, tem terrenos mais duros, tem terrenos que tem os espinhos, e quando a semente era lançada no terreno mais duro, ou seja, que a pessoa não estudava a palavra, estava ali ouvindo a palavra, Satanás vinha e ele usa uma forma de um pássaro, ou seja, o pássaro é a prefiguração de Satanás, que vinha e roubava a semente do coração. Ou seja, se nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra, mas estamos dispersos, Satanás ele vai vir e vai roubar aquilo que está sendo pregado ao coração de vocês. Só que Jesus fala que em meio a esses terrenos tem um outro terreno, que a palavra ela até é lançada e ela até entra pela terra, ou seja, ela entra pelo nosso coração, mas só que os espinhos daquele coração sufocam a semente que está sendo lançada. Ou seja, os espinhos é a preocupação que nós carregamos hoje. Por causa da minha preocupação, que está sendo pregado, eu não ouço, eu estou aqui ouvindo uma palavra, mas pensando no que eu vou fazer amanhã. Satanás ele vem e rouba aquilo que está sendo falado, porque ele não quer deixar a palavra frutificar no seu coração. Então Jesus usava disso para quê? Para falar para o povo daquela época. Então o povo ouvindo, o povo tinha sinais, o povo via prodígios, mas o que eu mais vejo no seu evangelho é que quanto mais Jesus pregava sobre a conversão, quanto mais Jesus pregava de palavras duras, aquilo atraía mais o povo, porque o povo se sentia acolhido a Deus, ao contrário dos fariseus, pregavam, mas não aceitavam a prostituta, não aceitavam um leproso, não aceitavam ali o cobrador de imposto, porque para eles eram pessoas que não valiam nada na época. Então, quando Jesus vem, ele muda esse tipo de pregação, para quê? Para que o povo possa entender. Quando o povo entende, aí ele vai mudar o tom da sua voz. E a palavra fala que ele se vira para os seus discípulos e fala assim: bem-aventurados sereis vós, quando fores perseguidos e caluniados pelo meu nome, porque hoje sou eu que sou perseguido, hoje sou eu que sou caluniado, hoje sou eu que sou chamado de Beelzebu. Mas quando vocês estiverem sozinhos e vocês saberem de tudo isso e passar por tudo isso, alegrai-vos e regozijai-vos. Alegria é uma felicidade externa, regozijai-vos ou exultação é uma felicidade interna. Ou seja, o que Jesus está falando? Vocês têm que ser felizes por dentro e por fora, aí vocês serão bem-aventurados. Então, ao longo do tempo, nós vamos vendo Jesus ensinando aos discípulos, porque o medo de Jesus é que os discípulos se acomodem no tom de uma mensagem, se acomodem no tom de uma profecia, mas quando Jesus partir para a glória, eles não vão conseguir se manter de pé, porque acostumaram a ouvir pregações macias. Então, este finalzinho é o final do Sermão da Montanha, aonde Jesus vai falando: olha, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro, porque Jesus também fala com eles: aonde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. E eu pergunto para cada um de vocês aqui hoje: aonde está o seu coração hoje, nesse momento? Aonde está o seu coração neste momento?
Em que neste momento você está pensando e não está observando o que Deus está falando? Porque se o seu coração estiver em um relacionamento, se o seu coração estiver na preocupação com as dívidas, se o seu coração estiver na preocupação com os pais que estão em casa, se o seu coração estiver na preocupação com o que vocês vão fazer amanhã, o seu tesouro está naquilo que vocês estão pensando, mas não estão na palavra de Deus. Então Deus vai ensinar aos discípulos neste momento a viver da providência e a viver de forma coerente com o que Ele está pregando. Observa só quando Jesus e Pedro eles vão ser exortados por um dos romanos. Eles vão falar assim: olha, acaso você, Pedro, e o seu mestre não pagam os impostos? E Pedro fica conturbado com aquilo, a ponto de Jesus olhar para ele e falar: Pedro, o que foi? E Pedro vai falar com Jesus, porque o homem falou que dá de César o que é de César, e Jesus vai falar da mesma forma. Jesus fala com ele: olha, vai ao mar, pesca o peixe, dentro da boca dele terá lá o dinheiro para o imposto. Ou seja, ele vai, pesca o peixe, dentro da boca do peixe vai ter um dinheiro. Ou seja, ele está aprendendo a viver da providência de Deus. Quantas vezes que nós, ouvindo a palavra de Deus, quantas vezes que nós adoramos a Jesus ali no altar, quantas vezes que nós aqui, lendo a Bíblia, estando com Deus, estando na felicidade, estando tudo bem em casa, e nós procuramos a Deus, mas quando bate a tristeza, quando bate a crise, o que nós fazemos de princípio? Desconfiamos de Deus. Porque se hoje bate uma dívida na minha casa, e eu falo assim: como é que eu vou pagar essa dívida? Como é que eu vou fazer para ter esse dinheiro? Ou seja, eu estou com o coração na preocupação, e eu não estou crendo que Deus é o Deus que vai me sustentar naquele tempo. Eu não estou crendo que Deus é um Deus que sustentou o povo no Egito durante 40 anos. Eu não estou crendo que Deus é um Deus que mandou o Espírito ruar sobre os ossos secos lá em Ezequiel e levantou aqueles ossos secos com a força do seu Espírito. Eu não estou crendo que Deus é o Deus do impossível. Eu não estou crendo que Deus vai solucionar o meu problema. Então o que eu vou fazer? Vou procurar um agiota, vou fazer uma dívida, porque eu não creio que Deus vai solucionar a minha dívida. E eu não estou pregando aqui prosperidade, não, porque a forma de Deus trabalhar conosco é diferente. Ele não vai te dar o dinheiro se você também estiver deitado em casa. Ele vai te dar uma solução para você resolver o seu problema. É isso que a nossa geração não presta atenção. É isso que nós não prestamos atenção hoje. Porque, Senhor, eu quero passar na faculdade. Senhor, eu quero ter um emprego certo. Senhor, eu quero fazer tudo de forma coerente. Eu quero arrumar um José para a minha vida. Mas o que você está fazendo para isso acontecer? Porque Deus não vai te dar de mão beijada, não. Se você não for direto ao pó, no chão, orar, rezar o rosário, buscar a Deus, fazer jejum, fazer penitência, não buscar um emprego, você não vai conseguir passar na faculdade se você não estudar. Se eu quero ter hoje um relacionamento, a minha casa, uma casa santa, mas eu não oro, eu não busco, eu simplesmente peço a Deus, é muito fácil eu jogar nas contas de Deus. É muito fácil eu falar: Senhor, resolve o meu problema. Não é isso que Deus trabalha. Não é dessa forma, porque a carta aos Hebreus fala assim que Deus, Ele é Pai, tanto com o bom, tanto com o mal. E Ele sendo Pai, Ele vai corrigir cada um de nós que estamos aqui. Ou seja, nós vivemos uma mentalidade diferente da palavra que nós lemos. Nós vivemos uma mentalidade onde Jesus está falando assim: olha, vocês, meus discípulos que caminham comigo há muito tempo, vocês vão passar por muitas coisas juntos. E quando Jesus vai crucificado, o que é que os discípulos fazem? Cada um vai para um lado, a ponto de dois ir pelo caminho de Emaús a uma aldeia mais próxima. Jesus aparece, conversa durante o longo caminho com eles. Eles não reconhecem Jesus porque a preocupação, o medo de Jesus ser crucificado, o medo deles também serem crucificados, o que eles falam? Vamos embora deste local. Sendo que Jesus falou com eles: olha, não saia de Jerusalém, porque é lá que eu vou mandar o meu Espírito Santo. E mesmo eles ouvindo a palavra, mesmo eles ouvindo esse sermão que nós estamos ouvindo, eles abandonam os outros discípulos e vão a outra aldeia para se esconder do que estava acontecendo. Eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Pessoas que andaram com o Mestre. Então Jesus caminha e anda com eles, eles não reconhecem. Jesus está falando assim: olha, por que vocês estão tristes? Aí ele fala: você é o único que não conhece o que aconteceu com Jesus, o judeu lá na cruz?
E Jesus fala: não conheço. E eles falam para Jesus, e Jesus começa a pregar no Antigo Testamento, começa a pregar o profeta Isaías. O coração deles vão se queimando, mas eles ficam quietos. A noite cai, eles chegam na casa, ele fala assim: o Senhor não quer entrar conosco? E ele chama Jesus para dentro de casa. Jesus entra dentro de casa, senta na mesa, e mesa é local de prioridade, é local de conversa entre os judeus. E quando Jesus senta na mesa, pega o pão e levanta o pão, eles reconhecem que era Jesus que andava com eles. Eles reconhecem, quando eles reconhecem, Jesus some, e um vai falar para o outro: olha, acaso o seu coração não se abrasava quando nós ouvimos a palavra dele? Acaso o seu coração não se queimava quando nós ouvimos o que ele falava? Ou seja, ele, Jesus de Nazaré. À mesma hora eles voltam para trás de onde Jesus falou para eles não sair para Jerusalém, porque lá aconteceria o batismo do Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos preocupados com roupas? Eu não sei o que eu vou vestir para ir na igreja. Olha o que Jesus está falando: não preocupeis com as roupas. Acaso as roupas que você usa é maior do que o teu corpo, do que a tua vida? Jesus falando. Acaso o que você come é maior do que a tua vida que eu te dei? Ou seja, aí nós nos preocupamos, nós não viemos na missa porque eu não tenho roupa adequada, e nós vamos nos preocupando, ou seja, eu não estou com o coração em Deus, me falta conversão. Porque se eu estou com o coração em Deus, eu posso estar com roupa rasgada, eu posso estar com roupa toda feia, toda amarrotada, mas eu vou para a missa porque vai acontecer o Calvário. Não importa o que o povo vai falar comigo, não importa o que o povo vai me olhar, o que importa é eu estar no pé de Jesus. A nossa geração não entendeu isso ainda, que o que importa é nós estarmos ao pé de Jesus Cristo. No dia que nós entendermos, nós vamos parar de preocupar com o que o povo fala dentro da igreja. No dia que nós entendemos, eu vou parar de preocupar se o povo fala, você grita demais. No dia que nós entendemos, nós vamos parar de preocupar se amanhã ou depois eu não vou ter o que comer. Glória a Deus. Eu não gosto de pregar para morto não, tá? Vocês dão glória, dão aleluia. Porque a palavra de Deus é assim, ela nos confronta para quê? Para depois nos curar. Para depois nos curar. Quanto de nós mesmos nós falamos assim, e esse é para as meninas: eu não sou gostosa o suficiente para a sociedade, eu não sou boa o suficiente para a sociedade. Olha o meu corpo, eu sou gorda. Olha o meu corpo, eu sou magro. Olha, eu não tenho peito, eu não tenho bunda. Muita gente se mata por causa dessa desgraça, desse discurso, porque querem andar conforme o mundo quer. Ou seja, nós olhamos uma pessoa linda na internet, cheia de maquiagem, cheia de cirurgias, peito, bunda, tudo falso, lábios falsos. Aí eu olho aquilo e falo: nossa, eu queria ser assim também. Olha para você a mentalidade nossa. O que Jesus está falando? Acaso o seu corpo, as suas roupas é maior do que a vida que eu te dei? Aos rapazes também. As meninas me acham feio. Olha, elas falam que eu sou magro demais, eu sou gordo demais, eu gaguejo, eu não converso direito, a minha dicção não é boa, eu não sei ler direito. Não importa. O que importa é nós sabermos que a vida é um dom de Deus. Por que você acha que muitos jovens estão se matando hoje? Por que você acha que muitos estão cortando o pulso? Porque eles não se acham dignos de estar nessa sociedade corrompida e doente que nós estamos vendo hoje. Uma sociedade que vai de mal ao pior. Uma sociedade que, se a gente não tomar cuidado, o sistema vai engolir cada um de nós que estamos aqui. O sistema vai comprar cada um de nós que estamos aqui. Porque hoje eu quero ser rico. Aí o que é que nós fazemos? Eu trabalho dobrado, eu trabalho domingo, eu entrego a minha vida no serviço. É por isso que Jesus está falando que não tem como você servir a Deus e servir ao dinheiro, porque se você servir ao dinheiro, Ele é um Deus para você. Ou seja, você está cultuando Deus bom, eu acho que é isso mesmo, do dinheiro, da luxúria. E não, você não tem tempo de ir na igreja porque você quer ser rico. Nós estamos igual o jovem rico, que Jesus vai falar também na sua pregação. O jovem rico chega a Jesus e fala: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus fala: olha, observa esses mandamentos: não adulterarás, não amaldiçoarás, não amaldiçoarás, honra teu pai e tua mãe, e entre outros que Jesus vai falar. Ele fala: Senhor, eu tenho observado
como você encontrar Jesus e sair daqui feliz? Tem, mas tem muita possibilidade de você ir embora triste, porque Deus pediu aquilo que é mais valioso na sua vida e você não tem coragem de entregar para Deus. Se queres ser perfeito, ou seja, você observa os mandamentos, isso é preceito para ele ser salvo, mas em preceito de santidade, larga tudo que tens, vem e me segue. Santidade é diferente de ser salvo. Eu observo os mandamentos, eu ando correto, eu comungo, eu venho, eu confesso toda semana, mas eu não tenho coragem de largar aquilo que está me tirando de Deus. Ou seja, você não vai ser santo, você não quer ser santo. É por isso que João Batista não erra quando ele prega: olha, o céu é ganhado à força, o céu é dos violentos, não é para qualquer pessoa, não é para pessoas mesquinhas, não é para café com leite, não é mamão com açúcar, não, é para quem tem coragem de debruçar nessa palavra e comer, não só comer, mas viver a palavra de Deus. Como diz Santiago, não seja meros ouvintes, não seja meros ouvintes, mas praticante da palavra, porque o que vai salvar a sua alma não é ouvir a palavra, mas é praticar o que você está ouvindo, é vivenciar o que você está ouvindo, e nós não temos vivenciado a palavra, essa é a verdade. Buscai primeiro o reino dos céus. Olha o que Jesus fala no final: de fato, não são gentios que estão à procura disso tudo. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade dessas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e o resto é acrescentado. Eu hoje orando, lendo essa palavra, no final dela, nesse versículo, eu entendi uma coisa: que quando nós corremos atrás de tudo de menos de Deus, nós somos pagãos batizados. Nós somos pagãos, porque eu não busco a Deus. Mas eu vou na missa todo domingo, problema seu. Eu confesso toda semana, problema seu. Isso é mais do que obrigação de católico. Eu rezo o texto todo de problema seu, mais do que obrigação de todo católico. Mas nós ainda temos riquezas no coração, nós ainda temos dúvidas no coração, nós ainda deixamos a preocupação abafar a semente que é a palavra de Deus em nosso coração. É por isso que nós não damos frutos, é por isso que na escola eu não dou fruto, é por isso que no serviço eu não dou fruto, é por isso que nas ruas eu vivo de qualquer maneira. É porque a preocupação que tem tomado o meu coração, eu tenho feito dela um Deus para a minha vida, e eu desconheço o Deus do impossível. Ou seja, eu não creio que Deus é o Deus da minha vida. Eu creio que Ele fez milagres, eu creio que Ele salva, eu creio que Ele liberta, mas na prática eu não tenho vivido isso de forma coerente. É muito fácil crer, até o diabo crê em Jesus. Quando Jesus está perto de um cemitério, vem um demoniado e se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo a sua divindade: o que queres de mim, filho de Deus? Ou seja, ele adora Jesus, ele conhece Jesus, ele crê também em Jesus. Mas isso não basta somente crer, é viver, é acreditar no Deus verdadeiro. Os muçulmanos, eles creem em algo que nem existe, e eles se doam por aquilo. Os discípulos de Maomé é a mesma coisa, se doam por aquilo. Os kardecistas se doam por aquilo. Os umbandistas se doam pelo que eles acreditam. Os espíritos, a mesma coisa. Os maçons, a mesma coisa. E nós que somos cristãos, nós não temos doado ao Deus verdadeiro. Você sabe o que os umbandistas fazem na madrugada, a maioria das vezes? Vão para a beira da cachoeira fazer a oferenda, pelo que eles creem. Eu não estou defendendo, não. Aquilo é errado, aquela é idolatria. Deus não está, não. Mas eles creem naqueles orixás. Eles creem. Você sabe que outra coisa que eles fazem? Ficam trancados no quarto, com os olhos vendados, cabeça rapada, 7 dias de jejum. Eles creem que o diabo vai dar o que eles creem. Nós temos Deus na Eucaristia. Fazemos 1 hora de jejum reclamando. Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que nós acreditamos? Que Deus é esse que quando alguém da minha família morre, eu murmuro com Deus, se eu sabendo que existe um céu, eu tinha que dar glória a Deus pela pessoa que eu morrido, porque ela está no céu, ela está no lugar que existe. Que Deus é esse que nós cremos? Um
Deus que eu não tenho coragem de ir na praça pública e apresentar para o povo, mas as pessoas de outras religiões vão e me apresentam sem medo, sem vergonha. Aí eu me escondo atrás da minha timidez. Deus não nos deu o espírito de timidez, mas o espírito de ousadia. A palavra de Deus fala isso. Então Jesus está falando: olha, se você é desse jeito, você está vivendo como pagão, como gentios, mas buscai primeiro o reino de Deus. O que eu entendi nessa palavra? Que Deus pode te dar dinheiro, pode te dar luz, pode te dar tudo que você quer, mas uma coisa Ele quer te dar, mas Ele não pode. Não que Ele não pode, Ele pode, que Ele é Deus, mas Ele precisa da sua participação para você entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus está falando: olha, meus discípulos, buscai primeiro o reino dos céus, as roupas, as sandálias, a comida, o corpo belo, o resto é acréscimo. O resto é acréscimo. Se Deus der, tá bom; se não deu, glória a Deus, é acréscimo. É acréscimo, é coisa que sobra, é coisa que não é necessária. Eu quero ter um carrão, mas não é necessário, é acréscimo. Busca primeiro a Deus, ame a Deus sobre todo o coração, com todo entendimento, com todos os seus lábios. Deus não aceita a pessoa pela metade, não. Deus não nos quer pela metade, não. Buscar primeiro o reino dos céus. O que é buscar primeiro o reino dos céus? É eu orar, é eu jejuar, é eu penitenciar, buscar a Deus sobre todas as coisas. A pessoa da minha família morreu, eu estou doente, eu estou lascado, eu estou desempregado, eu não tenho roupa, eu não importa. Busca a Deus primeiro, depois você busca as outras coisas. O que vocês fazem na hora do recreio? Não precisa falar, já percebe. É 1 hora ou meia hora de recreio? 15 minutos. 15 minutos. O que vocês fazem nesses 15 minutos de intervalo? Como? 15 minutos mesmo? É? Quem que trabalha? 1 hora de intervalo. A Nath é 1h30. O que vocês fazem no horário de intervalo? Dorme. Mas dorme, outra pessoa sincera para falar, para ser sincero. Nada. Uns tem 15 minutos. Com 15 minutos você consegue fazer uma pregação. Com 4 minutos Pedro fez uma pregação que converteu mais de 4.000 pessoas. Com 4 minutos. Mas eu não consigo, eu sou tímido. Te falta Espírito Santo então. 1 hora de serviço. 1 hora de serviço. Eu não consigo falar de Deus para ninguém. Que Deus é esse que eu creio? 1 hora no serviço. Eu prefiro dormir, eu prefiro ir jogar baralho, eu prefiro fazer outras coisas, conversar de pornografia, conversar de mulher pelada. Eu prefiro ver série no serviço, mas eu não tenho coragem de levar a Bíblia e falar assim: olha, meu irmão, meus irmãos, eu não sei se vocês creem, mas eu creio num Deus que pode salvar a sua vida. Creio no Evangelho, se converta que vocês serão salvos. Caso ao contrário, como diz Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, prega o Evangelho. Aquele que crê em mim, for batizado, será salvo. Aquele que não crê, já está batizado. Glória a Deus. Com 15 minutos você sobe na cadeira e fala assim: ei, eu estou aqui para pregar Jesus. Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus quer te salvar. Não precisa se matar, não precisa ir para pornografia, não precisa se doar, não precisa pegar com outros homens, porque o homem verdadeiro te ama, que é Jesus. É isso, é sobre isso. Não é sobre microfone não, gente. Não é sobre ministério pronto não. É sobre ter sede de almas, ter verdade no coração, querer mesmo amar a Jesus Cristo. A gente não cantou que quer ser louco? Está na hora de mostrar essa loucura para o mundo. O que é que Paulo fala? Olha, a pregação da cruz, a pregação do Evangelho para o mundo, para os pagãos é loucura, mas para Deus é sabedoria de Deus. As pessoas vão falar: você é doido, você é um desnaturado, você não presta para pregar, você não presta para cantar. Mas para Deus você é sábio. Ou seja, Deus quer batizar cada um nessa noite de transformação. Eu não sei se vocês creem, mas eu creio. Eu creio porque no início da minha caminhada, 2 meses de conversão, 3 meses de conversão, me consagrei à Senhora. Entrou a pandemia, não teve missa, não comunguei, não teve jubaco, não teve grupo de oração. 2 anos dentro de casa, comendo Bíblia, porque
porque eu tinha um foco maior. Não é porque a gente é melhor do que o outro, não. É o desejo. Eu vou falar com a minha esposa, eu vou pregar o evangelho, nem que seja na rua. Começou a sair o povo, comecei com os botecos, comecei a pregar para traficantes, comecei a pregar para os drogados. Falei assim, olha, Jesus pode salvar, pode te curar, não sei se você crê, mas Deus te salva, Deus me curou e Deus vai te libertar. Alguns falavam, alguns caçoavam na minha cara, eu chegava numa mesa e o diabo falava assim, olha, eu posso pregar o evangelho de Jesus Cristo. Alguns falavam, não, os suavam na minha cara, a ponto de eu sair dali e falar assim, Senhor, eu não vou mais pregar, mas na outra eu não encontrava o que eu vi a palavra de Deus. E você sabe o que eu vejo na rua? Pessoas doentes, pessoas que estão se drogando, porque não tem pessoas qualificadas que têm coragem de pregar o evangelho na rua. O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ouvindo a palavra, mas são mais de 3, 4 anos que nós estamos ouvindo a palavra e não fazemos nada mais. Até quando eu vou ficar sentado ouvindo a palavra? Será que eu não tenho o conteúdo suficiente? Não. Será que Deus não procura pessoas que falam bem? Não. Deus não procura pessoas que têm retórica, que têm uma literatura boa? Não. Deus procura pessoas para chegar nos outros doidos e falar, meu irmão, Deus vai te deixar doido, creia no evangelho, acredite que Deus vai te tirar. Chega na prostituta e fala, minha irmã, você não precisa mais disso, creia que Deus vai te sustentar, vai te alimentar, não precisa deitar com outros homens, não. É isso, é sobre isso. Não é simplesmente sobre buscar o reino dos céus, é isso. É orar e diante da oração, é ser batizado diante do batismo que nós recebemos, é ser missionário, pastor. Microfone não vale nada. Você prega esse microfone também. Você pode chegar, as pessoas falar assim, olha, que doideira, velho. O cara está pregando para mim, você pode falar com ele, meu irmão, não precisa cheirar e fumar maconha, porque Deus vai te dar um lucro muito maior, 24 horas por dia, e é de graça, porque é da graça de Deus. Não precisa, gente, de ministério. Precisa de coração disponível, de amadurecimento espiritual. E onde estão esses que vão buscar as almas? Onde estão esses que vão adentrar presídios, boca de fundo e vieram? No início da caminhada eu chamei alguns, que eram de base, não é dessa época. Eles falavam assim, você é doido? E se eu morrer? E se eu apanhar? Eu falei assim, se nós morremos, nós seremos mártires. Porque nós estamos pregando a palavra, vamos. Essa é loucura. Olha, se nós morremos, nós seremos mártires. Vai ter uma imagem nossa ali, olha. Ou com a Bíblia estendida, ou com o boné virado para trás, de calça jeans, com sapato ou sandália descalço, vão falar quem são aqueles? São pessoas que pregaram para os traficantes drogados e tomaram um tiro e morreu, porque amaram as almas. É sobre isso. É sobre ser louco. Louco ser Cristo, loucos por Cristo. É esse tipo de loucura. Segunda-feira nós estávamos no CIAI, velho, nós pulava em cima dos outros, aí empurrava os outros, caía no chão, terra comendo seu poeira, sapato todo sujo, a calça toda, a blusa molhada de suor, e diante daquilo ali, eu fui vendo e falei, gente, é sobre isso. É isso. Não é sobre me conformar a um padrão que falar, não, tem que falar mais baixo, porque o povo não é surdo. Se não fosse surdo, não precisava pregar. Por que tem que pregar a palavra? Porque o povo é surdo. O povo tem surdez espiritual. E tendo surdez espiritual, você tem que proclamar que Jesus Cristo um dia voltará para buscar os seus eleitos que crêem. Dá um glória a Deus e aplauda na sua Jesus Cristo. Vamos ficar de pé um pouco? Aí é o que você, é o Espírito Santo mesmo. Vai lá, meu. Buscar em primeiro lugar seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupei, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará contigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Nesse momento de oração, nós temos um tempinho até bom. Eu gostaria mesmo, não, de coração, que vocês fechassem os olhos, ou de olho aberto, se entregassem mesmo.
se entregasse mesmo à oração ao Espírito Santo, se entregasse mesmo à loucura da cruz, se entregasse mesmo ao que Deus te permitir fazer hoje. Não se acomode no padrão que o povo quer que você fique. Não se acomode no padrão que o povo fala assim: olha, você não pode pular, você não pode glorificar. Quem disse que eu não posso? A palavra de Deus fala que Davi dançava perante a arca do Senhor, usando tamborins, harpas, cítaras, porque ali estava a Shekinah de Deus, a presença de Deus, e ele acreditava, e nós também temos no sacrário Deus vivo, Jesus Cristo vivo. Por que eu ainda me submeto a ter preguiça de orar? Sendo que eu estou em outro lugar, eu grito, eu saio de lá rouco, eu vou torcer para o time, eu falo, campeão, vai, é isso mesmo, eu vou para o show mundano, eu grito, eu idolatro aquele cantor, mas quando nós chegamos na igreja eu tenho preguiça de orar. Por que isso? As pessoas vão falar, mas isso é para protestante. Não. Isso é para pessoas que realmente creem que Deus é o Senhor da nossa vida. Isso é para pessoas que realmente creem no Deus das trincheiras de Israel, um Deus que fez fogo cair do céu, um Deus que caminhou com o seu povo durante 40 anos. Nós estamos na quaresma, 40 dias. É igual o povo 40 anos no deserto. Nós estamos vivenciando a quaresma. A quaresma é para você vivenciar de uma forma de orar mais, de buscar a Deus mais, de jejuar como você nunca jejuou. A ponto do povo falar: olha, não precisa disso que você falou, irmão, cadê Deus? E eu vou falar para vocês: quanto mais você jejua, mais você sente a presença de Deus. Vale a pena. Então, neste momento, eu gostaria mesmo que você se entregasse. Se entregasse. Se você quiser ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser pular, você pula. Se você quiser glorificar, você glorifica. Se você quiser clamar, você clama. Chorar, você chora. Eu não sei a intensidade da sua oração com Deus, mas hoje eu quero neste momento falar que Deus está quebrando barreiras do povo que tem vergonha de orar e de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai com sua mão lá em cima. Se sua mão doer, levanta mais alto. Neste momento, eu peço a vocês mesmo que soltem as suas vozes nesse momento. Se você não sabe orar em línguas, não importa, mas glorifique o nome santo de Deus. Fala aleluia, fala glória a Deus, porque é dessa forma que Deus vai ver o nosso coração sedento, e é assim que o Espírito Santo vai descer neste local. Então neste momento começa a louvar a Deus da sua forma. Neste momento começa mesmo a se entregar a Deus da tua forma. Nós te pedimos, Espírito Santo, nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor. Abraça o nosso coração, Senhor. Nos traz um revestimento espiritual. Nos traz, Senhor, uma loucura, uma sede por Ti, meu Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que nós possamos sair daqui batizados pelo Teu Espírito Santo. Eu creio, nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo é aquele fogo que desce, que nos batiza, que mexe com todo o nosso corpo, que modifica a nossa vida, que transforma a nossa alma, que muda o nosso caráter. Então ora pedindo esse Deus, pedindo esse batismo do Espírito Santo, a qual nos foi prometido lá em Joel capítulo 3. Peça a Deus, Espírito Santo, o dom de línguas essa noite. Peça ao Espírito Santo o discernimento espiritual também. Peça ao Espírito Santo o dom de cura, o dom de libertação, o dom das profecias. O Espírito Santo, Ele está louco para ser derramado sobre nós. Para quê? Para que nós possamos ser ousados no mundo, ser loucos por Cristo, para que nós possamos proclamar o nome de Deus dentro dos ônibus, para que nós possamos proclamar o nome do Senhor dentro dos Uber, para que nós possamos proclamar o nome de Deus nas prisões, lá nos hospitais, lá nas praças públicas, lá na nossa escola. Então essa noite é onde Deus está querendo derramar sobre nós, e peça ao Senhor um espírito de ousadia essa noite. Nessa noite, Deus estende
E Jesus